Bom dia, irmãos. Que bom dia murcha esse. Bom dia. Agora melhorou. É sono, um pouquinho de sono também. O cansaço da semana inteira leva um pouco para a gente acordar, né? Muito bem, queridos, vamos começar com uma oração. Nós te louvamos, ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que Tu nos acrescentas, por mais esse dia de vida e de saúde que Tu nos dás, um dia bonito, em que nós nos sentimos alegres, Senhor. Alegres, sobretudo, por podermos estar mais uma vez na Tua casa, estudando a Tua Palavra. Ó Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos guie nesse estudo, para que possamos abrir o nosso coração para o entendimento da Tua Palavra. Orienta-nos e abençoa-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Nós temos uma pequena sequência dos chamados livros da sabedoria. Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Então ficou a escolha dos 4 professores que vão trabalhar nesses 4 domingos esses temas. A escolha de que parte desses livros da sabedoria usariam como foco para a gente estudar coisas difíceis da Bíblia. Como vocês sabem, nós estamos estudando as afirmações difíceis da Bíblia. E não sei porquê, o Espírito Santo faz essas coisas. Quando eu tomei a decisão de vir dar essa aula, eu vou estudar o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é, no mínimo, muito intrigante. No mínimo. O nome hebraico de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, ele quer dizer literalmente, o melhor e o mais excelente dos cânticos. Shir HaShirim quer dizer exatamente isso, o melhor e mais excelente dos cânticos. Na antiga Israel, a liturgia judaica tinha muitos cânticos, muitos salmos, e o Cântico dos Cânticos era um dos cânticos que era usado liturgicamente. Ele tem uma componente profundamente judaica, e é um livro que realmente tem raízes muito profundas na primeira aliança de Deus com os homens, que se deu no Velho Testamento, no judaísmo. Qual é a afirmação difícil que há em O Cântico dos Cânticos? Todo mundo já leu aqui o Cântico dos Cânticos? Todo mundo já leu, ou pelo menos deu uma passada. Por que ele está mudando, piscando? Não sei, esse troço está meio esquisito. Que afirmação difícil existe no Cântico dos Cânticos? Nós temos estudado, pessoal, livro após livro, quais são as afirmações difíceis que existem nesse livro. E no Cântico dos Cânticos, qual é a afirmação difícil? O livro todo. A afirmação difícil do Cântico dos Cânticos é o livro todo. O Cântico dos Cânticos é profundamente intrigante. Eles nos colocam um tremendo ponto de interrogação. A grande pergunta que vem na nossa cabeça: será que o Velho Testamento sofreu alguma influência do Kama Sutra? Porque quando a gente lê o Cântico dos Cânticos, a pergunta que vem ao coração é: o que isso está fazendo aqui? A bem da verdade é essa. Ao ler o livro O Cântico dos Cânticos, a pergunta é: por que isso está na Bíblia?
É difícil entender. Essa é realmente a coisa intrigante que está em torno do livro O Cântico dos Cânticos. Primeiro, é um livro totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente. Segundo, ele não faz nenhuma afirmação teológica, pelo menos não evidente. Não faz nenhuma afirmação teológica. Terceiro lugar, o Cântico dos Cânticos não desvenda nenhuma revelação nova a respeito da relação com Deus e o homem. Em quarto lugar, ele não faz menção à lei, naquele tempo só existia a lei, Velho Testamento, e muito menos ao autor da lei, que é o Senhor. Não faz nenhuma menção ao Senhor. Ele parece pouco ou nada ter a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Hã? Esse trem é difícil. Esse trem é difícil. Afinal das contas, pessoal, por que esse livro foi incluído na Bíblia? Essa é a grande pergunta que fica. Cântico dos Cânticos. Por que esse livro foi incluído na Bíblia? Para quem não leu, nós vamos daqui a pouco ter a oportunidade de ler alguns trechos, e ele é intrigante mesmo, porque para uma leitura mais profunda, a gente termina de ler os 8 capítulos do Cântico dos Cânticos e fica se perguntando, afinal das contas, o que tem aqui? Parece uma peça teatral de estrutura grega, porém judaica. É um grande diálogo entre um homem e uma mulher, e tem um coro que interfere o tempo todo. Ou seja, parece uma peça grega antiga, que tinha uma estrutura semelhante a essa, porém judaica, profundamente judaica. Então, por que isso foi incluído na Bíblia? Essa é a grande pergunta que vem na nossa cabeça o tempo todo quando a gente lê. Talvez exatamente em virtude da natureza incerta da mensagem desse livro, ou por causa do quadro íntimo que faz do amor humano. O Cântico dos Cânticos raramente é ensinado na escola dominical e muito menos nos sermões. Embora nos textos que eu li para preparar essa aula haja menção de, por exemplo, Bernardo de Clairvaux, um teólogo muito antigo. Ele escreveu e ministrou 86 sermões só sobre os 2 primeiros capítulos do Cântico dos Cânticos. 86 sermões. Mas, a bem da verdade, eu sou crente e professo há 36 anos. Acho que apenas uma vez um pastor fez um sermão sobre o Cântico dos Cânticos. Realmente, e uma vez, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, nesta mesma sala de escola dominical, me coube falar um pouquinho sobre o Cântico dos Cânticos. Na época eu fiz um estudo diferente do de hoje, mas é muito raro realmente a gente estudar esse livro na igreja. Muito raro. Por quê? Porque ele é intrigante mesmo. Ele em si é uma grande afirmação difícil. Esse troço não funciona bem, viu? O antigo era muito melhor, eu não sei. Não está legal. Megilotes. Os megilotes eram os rolos que eram lidos nas festas judaicas. O Cântico dos Cânticos é tradicionalmente lido no 8º dia da festa da Páscoa. Portanto, é na tradição judaica um livro importante. Ele é lido no 8º dia da semana da Páscoa judaica. Era o primeiro rolo dos megilotes, que eram os livros lidos na festa da Páscoa. Ou em festa... Oi? Será que ainda hoje? Eu imagino que sim, não conheço o judaísmo a tal ponto, não tenho frequentado sinagoga alguma recentemente. Já frequentei, viu, pessoal? Acharam até que eu era o rabino, tá?
Porque assim meio carequinha, assim. Se puser um quipazinho em mim, eu passo incólume, tá? Aliás, o Zé Jorge e eu, em Jerusalém, quando estávamos no Muro das Lamentações, a gente é obrigado a pôr o quipá, todo mundo é obrigado a pôr o quipá lá. Você não entra no pátio do templo, ali perto do Muro das Lamentações, sem o quipá. Homens, claro. Todo mundo. E o Zé Jorge e eu passávamos como, digamos, judeus europeus, né? Faladores de Yiddish. Ele mais porque ele estava cabeludinho assim, então parecia... Eu uso meu cabelo mais baixinho. Autoria e ocasião. A opinião tradicional de judeus, tanto de judeus como de cristãos, é de que o livro foi escrito por Salomão. Essa é a tradição. O primeiro versículo do capítulo 1, na versão Almeida, revista e atualizada, começa exatamente assim: o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Isso é o que está escrito na Bíblia que a gente usa aqui no dia a dia. Na Bíblia de Genebra, e também na nova versão internacional, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse é o primeiro versículo do livro. E a Bíblia judaica completa traduz assim: o Cântico Sublime de Shlomo. Chama a atenção de vocês como essa aula é centrada no Cântico dos Cânticos. Eu vou usar essa Bíblia. Essa é uma Bíblia extremamente interessante, a Bíblia judaica completa. É uma tradução em português de uma Bíblia judaica completa, Velho e Novo Testamento. Editora Vida. Ela é extremamente interessante porque ela guarda profunda ligação com as estruturas, com a gramática judaica. Todos os locais e os nomes próprios são citados como é a grafia judaica. E é extremamente interessante a gente comparar a versão que nós temos, a versão que nós temos com a versão da Bíblia judaica. Então, alguns textos que eu vou ler nessa Bíblia. Vocês vão acompanhar com as Bíblias normais, mas vai ser interessante ler na Bíblia judaica, porque o Cântico dos Cânticos tem raízes muito profundas, verdadeiramente, na alma judaica. A expressão pode ser traduzida como de Salomão ou para Salomão. Portanto, não é absolutamente certo que foi Salomão que escreveu esse livro. Não é certo. Aliás, existe muita dissensão a respeito da autoria do Cântico dos Cânticos. Ele foi, sim, escrito no período salomônico. Salomão reinou de 970 a 930 a.C. Como nós vemos em 1 Reis 4:32, Salomão escreveu 1005 cânticos. Ele era um rei grandioso, tudo nele era muito grande, muito abundante, 1005 cânticos. E quando a gente lê o livro, a gente percebe perfeitamente, comparando com a estrutura de texto, aquilo que é dito com Provérbios, que é um livro realmente com mais certeza escrito por Salomão, existe uma harmonia muito forte entre o Cântico dos Cânticos e Provérbios. A maioria dos estudiosos modernos tem rejeitado a autoria salomônica do livro, ou seja, não teria sido o próprio rei Salomão que escreveu o Cântico dos Cânticos. Há muita dúvida a respeito disso. Na verdade, os estudiosos mais recentes têm visto o livro como uma coletânea de canções que celebravam o amor pré-marital e marital, isso no Oriente Antigo. Ou seja, era um cântico de amor. Havia tantos, havia egípcios, havia indianos, havia babilônicos, muitos cânticos. O Cântico dos Cânticos deve, para esses autores, ter sido, na verdade, uma compilação
de poemas e cânticos que exaltavam o amor entre homem e mulher. Não obstante essas dúvidas, não há nenhuma coisa no livro que impeça que a gente perceba que ele terá sido gerado, sim, na corte de Salomão. Por quê? As citações de locais, de coisas, fazem todo sentido com a corte de Salomão 1000 anos antes de Cristo. Todo sentido. Então, parece, afinal, existir pouquíssima razão válida, pouquíssima razão, para que se conteste a atribuição tradicional de autoria desse livro a Salomão ou a alguém muito de perto associado a ele. Ou seja, o livro tem realmente a sua origem no período do reinado de Salomão, talvez tenha sido ele. O texto parece muito da lavra dele, o uso de termos botânicos, que é muito abundante no livro. É sabido que Salomão era um estudioso de botânica e perfeitamente faz sentido que esse livro tenha sido escrito por ele. Há fortes dissensões quanto à autoria. Há um terceiro personagem no livro. Quando nós lemos os comentários de Cânticos dos Cânticos, a maior parte dos textos imediatamente assume que o homem e a mulher que dialogam no Cântico dos Cânticos, a mulher é uma sulamita e o homem é Salomão. A maior parte vai rapidamente a essa conclusão. Não, quem está dialogando com a amada é um diálogo entre amado e amada, entre homem e mulher, e o tempo todo o coro retinindo isso. A análise mais rápida que se faz, e muitos autores fazem isso, é que realmente é um diálogo entre Salomão e a sua amada, ou uma de suas amadas. Um dos livros que eu mais uso para trabalhar a escola dominical é um autor chamado Lawrence Richardson. É extraordinário, mas ele diretamente aponta, esse livro é o diálogo entre Salomão, o rei, e a amada sulamita. Muitos autores pensam assim. Mas, na verdade, há um terceiro personagem, o amado, que é um pastorzinho, noivo da sulamita, antes de ela ter sido trazida para o palácio por um servo de Salomão. A sulamita, que era uma mocinha da região de Sulam, norte de Israel, tinha um namorado, e ela foi levada para a corte de Salomão, e Salomão assediou a moça. Possivelmente o Cântico dos Cânticos fosse esse assédio. A moça resiste ao assédio. Ela teria resistido ao assédio de Salomão, e finalmente Salomão libertou a moça para se reunir finalmente com seu amado. Essa interpretação, então, vai se afastando da ideia de que, na verdade, o diálogo seja entre Salomão e a sua amada, que, na verdade, seria o diálogo entre duas pessoas que se amam, mas uma delas não era Salomão, e sim esse pastorzinho. Adotando essa linha de interpretação, Salomão não deve ser o autor do texto. Bom, essa é uma das interpretações possíveis. Eu posso dizer a vocês, provavelmente o livro de Cântico dos Cânticos não é apenas intrigante para nós, porque há 3.000 anos os estudiosos têm a mesma pergunta: por que esse livro está na Bíblia? O que esse livro realmente significa? E mesmo hoje, depois de 3.000 anos, ainda causa grande dúvida. Hã? Nem nos casamentos evangélicos são citados. Não, de forma nenhuma. Se é assim, se Salomão fosse alguém que estava tentando interferir no amor entre dois jovens, e ele gostou da moça e queria se apoderar da moça para ele,
Se a interpretação for essa, então Salomão seria um tipo mundano, um ser carnal que se interessou por uma moça e resolveu levar para ele. Ele era o rei, ele podia, não podia? Naquele tempo o rei podia tudo. Levou 900 para ele, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ele seria mundano, amor carnal. Gostou da moça, achou bonito, quero para mim. O pastor seria o tipo de Cristo. Seria a representação de Cristo. Um amor puro, um amor direto entre ele e a moça. E a sulamita seria a alma fiel que lealmente preserva a sua fé, o seu amor e a sua obediência, resistindo a todo tipo de tentação. Essa é uma possível interpretação, mas não é a única, nem de longe. Qual é o propósito desse livro? A discussão grande é qual é o propósito do Cântico dos Cânticos. Muitos expositores têm encontrado grande dificuldade em justificar a inclusão do livro no cânon da escritura hebraica. Ele está lá há 3.000 anos, pessoal. Quando se estabeleceu o cânon do Velho Testamento, o Cântico dos Cânticos estava lá desde a origem. Então se questiona. Tem uma grande dificuldade de a gente entender porque que esse livro está aqui. E a razão fundamental, pessoal, essencialmente ele tem um enorme conteúdo erótico. Por isso que eu brinquei no começo, teria no Antigo Testamento sofrido uma influência do Kama Sutra. Porque ele é um livro erótico, fortemente erótico. O tema do livro está firmemente enraizado nas belezas da natureza, das quais ele passa para uma representação simbólica de objeto de desejo humano. E nesse caso, desejo, alegoricamente, desejo sexual. O livro se move, ele às vezes vai de uma situação de até perversão sexual. Existe um momento em que existe um relato da sulamita em que praticamente a gente sente que é um ato de masturbação dela. Portanto, havia o extremo da perversão até a negação rígida e ascética de necessidades sexuais e emocionais que são normais no ser humano. Então ele vai de um extremo a outro. O Cântico dos Cânticos não apenas fala de sexo, mas fala de pureza. Mas ele fala essencialmente de uma pureza que pode fazer lembrar um amor que é muito mais puro do que o amor carnal humano. E essa pista nos dá talvez a ideia do porquê esse livro está na Bíblia. Ou seja, o Cântico dos Cânticos é uma forma pela qual Deus transmitiu ao ser humano a profundidade, a amplitude do amor divino. Aí ele começa a fazer sentido. Muito bem. Há vários métodos de interpretação que têm sido utilizados para estudar o Cântico dos Cânticos. A primeira delas, a mais difundida ao longo da história, é a interpretação alegórica. Seria, em primeiro lugar, uma alegoria da relação de amor entre Deus e o povo escolhido. Ou seja, o Cântico dos Cânticos é uma descrição do amor entre Yahvé e o povo escolhido. Mais para frente, quando se formou o cristianismo, essa mesma interpretação alegórica foi adotada pelos estudiosos cristãos, tendo sido transplantado para amor de Cristo e a igreja. O Novo Testamento fala muito da igreja como noiva de Cristo. E fala nessa relação de amor entre Cristo e a igreja, e muito disso tem a ver com o Cântico dos Cânticos. Essa é a interpretação alegórica, bastante difundida, e ao longo da história, basicamente até o fim do século XVIII, era dominante essa interpretação alegórica. Mas há também uma interpretação dramática, que toma o Cântico dos Cânticos como uma peça de teatro, um drama, e
relata esse drama. Então, o drama apresenta Salomão, apaixonado pela Sulamita, e um terceiro personagem, que é um pastorzinho, ao qual a Sulamita permanece absolutamente fiel, apesar de estar sofrendo um assédio muito forte, muito galante, de nada menos do que o rei. Batseba resistiu ao assédio de Davi? Devia ser um pouquinho difícil, resistiu ao assédio do rei, né? O rei devia ser bonito, o rei devia ser um homem galante, mas o rei devia ter muita bala, muito luxo, muito conforto, a corte, quer dizer, difícil, né? Difícil resistir ao assédio do rei. Hoje, não é tão difícil resistir ao assédio de um poderoso. Por exemplo, a esposa do Temer, né, sofrerá assédio do mundo inteiro a partir de agora. Por quê? Porque o Temer é um homem de 75 anos e tem uma esposa de 33. Obviamente, ele assediou, casou, tem um filho, chama Michelzinho. Agora, ele vai sair pelo mundo representando o Brasil e ela vai causar espécie por aí. Vai causar espécie, não tenho dúvida nenhuma. Uma mulher muito jovem, bonita, as pessoas vão ficar pensando, golpe do baú, isso aí. Pode até ser, não nos cabe ficar interpelando a respeito disso, mas pode até ser. Pode ser um amor verdadeiro também. Existem muitos casos de casamentos entre pessoas com idade muito diferente que dão certo e se amam verdadeiramente. Não é normal, pessoal, é raro, mas acontece. Não vamos especular sobre isso. Interpretação. Terceira forma é a típica. Típica no sentido de isso é um tipo de. Então, o Cântico dos Cânticos tipifica o amor de Cristo à igreja. Salomão seria o tipo de Cristo e a moça o tipo da igreja. Nisso se aproxima a interpretação alegórica, mas é um pouco diferente. E, finalmente, a interpretação que seria natural ou literal. E essa é a que, digamos, ultimamente não, mas digamos os últimos 200 anos, tem sido predominante. É a interpretação natural ou literal. É um poema que exalta o amor humano, louva o amor mútuo entre marido e esposa, e nos ensina com muita força a não desprezarmos a beleza física e o amor conjugal. Portanto, fica circunscrito, de fato, a questão fundamental do amor humano, do amor entre homem e mulher, do amor conjugal. Muito bem. Para que a gente possamos nos aproximar melhor do que é esse livro, vamos esboçá-lo rapidamente. Já que não dá para ler o livro inteiro, não é tão grande, são 8 capítulos, mas não dá para ler o livro inteiro. Quem são os personagens? A Sulamita, que é uma jovem camponesa, trabalhadora na terra, lavradora. O Amado, que era um pastorzinho, um jovem pastor. Depois nós temos as filhas de Jerusalém, que funcionam como um coro, retinindo um drama. Como um coral fazendo cânticos ao mesmo tempo em que o moço e a moça dialogam os seus poemas de amor. Há alguns personagens menores, aí incluído Salomão, entendendo que Salomão não é o sujeito, e sim um personagem adicional. As mães dos jovens enamorados, os seus irmãos, os amigos e os guardas da cidade, os sentinelas. Esse, digamos, é o conjunto de atores que estão nessa peça de teatro. Não tem ninguém aqui do teatro de PJG hoje? Que pena. Nós podíamos fazer uma reedição do Cântico dos Cânticos em teatro. Que tal? Seria bonito, né? Conteúdo. Primeira parte do livro. A noiva expressa o seu desejo para com o noivo e tece elogios a ele. Isso está no versículo 1 do capítulo 1 até o 7º versículo do capítulo 2.
Então eu tomo a liberdade, queridos, de ler um trecho, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 a 7. Por favor, acompanhem nas suas Bíblias. Eu vou ler o texto da Bíblia judaica. É ela falando. Meu bronzeado é forte, mas sou bonita. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando por estar escura. Foi o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe se iraram comigo e me fizeram cuidar das vinhas. No entanto, não cuidei da minha vinha. Diga-me, meu amor, onde você pastoreou o seu rebanho? Onde o fez descansar ao meio-dia? Por que motivo eu deveria me cobrir com um véu, como uma prostituta, junto aos rebanhos de seus amigos? Muito bem. A segunda parte, ao se aprofundar a afeição deles um pelo outro, entre o rapaz e a moça, a noiva enche de elogios adicionais o seu amado, utilizando figuras primorosas da natureza. Capítulo 2, versículo 8 a 3, versículo 5. Desse trecho eu vou ler capítulo 3, 1 a 5. Capítulo 3, 1 a 5. Noite após noite procurei pelo homem que amo em minha cama. Procurei por ele, mas não o encontrei. Eu me levantarei agora e percorrerei a cidade. Procurarei pelo homem que amo nas ruas e nos lugares abertos. Procurei por ele, mas não o encontrei. Os guardas que percorriam a cidade me encontraram. Vocês viram o homem que amo? Mal os havia deixado quando encontrei o homem que amo. Segurei-o e não o deixei sair, até levá-lo à casa de minha mãe. Ao quarto da mulher que me concebeu, eu as advirto, filhas de Jerusalém. Pelas gazelas e pelo cervo da selva, não despertem nem suscitem o amor, até que ele deseje surgir. É erótico ou não? É bastante erótico. Então, a terceira parte, elogios do rei Salomão, elogios da noiva e o casamento. O relato do casamento. Capítulo 3, versículo 6 até capítulo 5, versículo 1. Então eu vou ler desse trecho, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículos de 1 a 5. É ele falando, ele. Como você é linda, meu amor, como é bela. Seus olhos são pombas por trás do véu. Seu cabelo é como um rebanho de cabras, descendo do monte Gilad. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas, que acabaram de ser lavadas. Cada uma delas tem seu par, e nenhuma se perdeu. Seus lábios são como um fio escarlate, e sua boca é amável. Suas faces são como uma romã partida ao meio por trás do véu. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída de forma magnífica, da qual pendem 1000 escudos, a defesa de cada um dos bravos guerreiros. Seus 2 seios são como 2 filhotes gêmeos de uma gazela que pasta entre os lírios. É uma poesia. Mas como diz o outro, o que está fazendo isso aqui? A pergunta dele é exatamente o que isso está fazendo aqui na Bíblia. Quarta parte. O noivo está ausente por algum tempo.
durante o qual a noiva almeja por sua volta e continua a elogiá-lo. Capítulo 5, versículo 2, a capítulo 6, versículo 9. Desse trecho eu leio Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículos 2 a 6. Agora é ela falando e dialogando com ele. Ela: estou dormindo, mas meu coração está desperto. Ouçam meu querido batendo. Abra para mim, minha irmã, meu amor, minha pomba, minha mulher perfeita, pois minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo da umidade da noite. Tirei minha túnica, devo vesti-la de novo, lavei os pés, terei de sujá-los outra vez. O homem que amo pôs a mão pela abertura da tranca e meu coração começou a palpitar ao pensar nele. Levantei-me para abrir a porta para o homem que amo, minhas mãos destilavam mirra pura corria dos meus dedos sobre a maçaneta da fechadura. Abri para meu querido, mas meu querido voltou e foi embora. Meu coração palpitou quando ele falou. Procurei por ele, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Muito erotismo aqui. Mas e a quinta parte são passagens descritivas narrando a beleza da noiva. Capítulo 6, versículo 10 até capítulo 8, versículo 4. Desse trecho eu leio da Bíblia Judaica, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Agora é ele falando. Como são lindos seus pés calçados nas sandálias, ó filha de príncipes. As curvas de suas coxas são como um colar feito por um artífice experiente. Seu umbigo é como uma taça redonda em que nunca falta vinho aromático. Seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Seus dois seios são como dois gamos gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim, seus olhos como os tanques em Heshbon, junto ao portão de Bat Rabim. Seu nariz é como uma torre do Lebanon, voltada para Damesec. Você ergue a cabeça como o Carmel, e os cabelos de sua cabeça são como tecido púrpura. O rei é prisioneiro de suas tranças. Como você é linda, meu amor, como é encantadora, como é agradável. Sua aparência é como a da palmeira e seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira, pegarei de seus galhos, que seus seios sejam como cachos de uvas, seu hálito tão perfumado quanto maçãs, e sua boca como vinho mais fino. E finalmente a sexta parte, é uma seção conclusiva que trata da durabilidade do amor verdadeiro. Isso está no capítulo 8, versículo 5, até o versículo 14, onde termina, perto do final do livro. Eu leio desse trecho dois versículos absolutamente proeminentes, que são os versículos 6 e 7 do capítulo 8. Cântico dos Cânticos, 8, 6 e 7. É ela falando: ponha-me como um selo sobre o seu coração, ponha-me como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e a paixão tão cruel quanto o Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, tão destruidoras quanto as chamas de Yah. Yah é a abreviação de Yahvé. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor.
torrentes não o podem afogar. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa pelo amor, receberia apenas o desprezo absoluto. Bem, essa versão é pelo menos muito bonita. Rogério, para esse trocador aqui, nós vamos precisar comprar uma extensão, sabe, uma extensão USB, e deixar ela penduradinha para cá, porque não funciona legal. Hã? Hã? Não está sensível, eu tenho que ficar apertando várias vezes aqui para conseguir a resposta aí. Se a gente puser aquele cabinho de extensão, acho que facilita, porque está o murinho na frente está atrapalhando. Pois é. Em suma, o Cântico dos Cânticos descreve em tintas muito fortes o amor humano entre homem e mulher. Esses trechos que eu li são apenas amostras do texto. O livro é inteirinho assim. São poemas de amor, um elogiando o outro elogiando um, profundamente erótico, o tempo todo o livro, de cabo a rabo. É interessante, nesse momento, a gente procurar, tentar estudar um pouquinho o que a Bíblia nos ensina sobre amor e sobre sexo. Então, primeira coisa, a Bíblia é bastante circunspecta em relação ao sexo. Ela não nomina o sexo diretamente. Ela usa frases como deitar-se com, consumar, fazer dela sua mulher, coisas assim. Segundo, a Bíblia confirma aspectos da sexualidade humana. Ela não foge do assunto, ela conversa sobre o assunto, mas de uma maneira muito séria, muito circunspecta. A Bíblia enfatiza a santidade que existe na experiência íntima do sexo, tendo até uma característica um tanto sacramental. Em sua natureza, seria até sacramental. A Bíblia proíbe o sexo fora do casamento, as ligações ilícitas e abomináveis. Quem leria para mim Levítico 18:18? Levítico 18:18. Como é o final, não consegui entender. Descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Ok. Então, sexo fora do casamento, adultério, a Bíblia proíbe. Deus é a favor do sexo. Quem lê para mim Gênesis 2:20-25? Deus é a favor do sexo. Gênesis 2:20-25. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, a este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem. Deus criou o sexo. Criou homem e mulher, macho e fêmea. Casamento e sexo são bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Quem lê 1 Timóteo 4, 1 a 5. Quem for ler, levanta a mão para eu levar o microfone. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que é criado por Deus é bom, deve ser recebido com santidade. Portanto, a Bíblia enfatiza a beleza do sexo, a beleza do amor entre homem e mulher. O sexo entre esposos crentes não deve ser abandonado. O sexo entre esposos crentes não deve ser abandonado. 1 Coríntios 7, 1 a 9. Coríntios 7, 1 a 9. Desculpa. Quanto ao homem que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Muito bem. Não vos priveis de uns do outro. Se o amor sexual fosse um mal em si mesmo, ele não serviria como alegoria do amor de Cristo pela sua igreja. Ou seja, amor entre homem e mulher é usado como alegoria entre Cristo e a sua igreja. Portanto, a Bíblia enfatiza, fundamenta a relação entre homem e mulher, e é ela que realmente é saudada no livro Cântico dos Cânticos. Agora, para fechar a nossa aula, eu quero dar a interpretação do reverendo Walter Kaiser Jr., que é um dos autores do Hard Sayings of the Bible, e especificamente é esse estudioso, esse pastor, que fez o estudo do Velho Testamento, Walter Kaiser Jr. Então vamos ver a interpretação dele sobre o livro Cântico dos Cânticos, e ele de fato parece destrancar a porta para o entendimento desse livro.
Se o livro Cântico dos Cânticos nos ensina sobre o verdadeiro amor conjugal, desde a perspectiva divina, desde o ângulo de visão de Deus, que é o que parece que realmente está sendo tratado nesse livro, porque Salomão é um personagem proeminente. Ora, se Deus quer falar do amor homem e mulher, que é um amor excelentemente monogâmico, a poligamia era admitida no tempo do Velho Testamento, mas não no cristianismo. Ora, por que Salomão tem proeminência nesse livro, se ele não é nenhum exemplo de amor monogâmico? Ele não é nenhum modelo de casamento monogâmico. Em 1 Reis 11:3, viu, Guinho? Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Como os números são redondos, significa que é mais ou menos isso. Mais ou menos pode ser, inclusive, um pouco mais. Então, o rei Salomão tinha 1000 mulheres. Ele era uma pessoa do seu tempo. 700 esposas e 300 concubinas. São 1000 mulheres. Admitindo que alguns dias por ano esse homem descansasse, dormisse, então, para passar em revista as 1000 mulheres, ele precisava de 3 anos. Então, seria alguma coisa assim: olá, como tem estado? A última vez que eu vi você, nós estivemos juntos, eu soube que você engravidou, como é que está o menininho? Como é que ele tem passado? Já foi para a escola? Acho que lembra, sim. Precisa ser rico, né? Precisa ser rico, né? Precisa ser rico. É assim. Ele via uma mulher uma vez a cada 3 anos. É provável que nos outros dias ele desse uma repetida de algumas que ele gostava mais, etc. Mas é um negócio terrível, pô. 1000 mulheres. Eu já corto um 12 para lidar com uma. Eu já corto um 12 para lidar com uma. Dou graças a Deus por essa uma. Calcule 1000. Calcule 1000. O cara era grandioso. Ele escrevia 1005 cânticos, escrevia centenas de provérbios, tinha 1000 mulheres. Quantos filhos devia ter o cara? Digamos que em média 2 com cada um, tinha 2000 filhos. Porque lá não tinha preservativo nem. Não tinha. E também não tinha necessidade, ele era rico para burro. Então, por que Salomão seria o amado, o personagem que dialoga com a moça? Ele não era exemplo de amor conjugal. Ele tinha uma conversa, ele está aqui fazendo comentários que me fazem, mas tinha uma conversa. O Guinho, você está muito esperto hoje. Vamos considerar a sequência fundamental do livro. A donzela sulamita amava profundamente um jovem pastor. O objeto do amor dessa sulamita era o jovem pastor. Nesse ínterim, quando está acontecendo o idílio entre o jovem e a jovem, Salomão viaja pelo reino. A Bíblia dá a entender que ele viajou incógnito, não disfarçado, não com a pompa com que viaja um rei. Ele devia, na verdade, estar caçando mais concubinas, tá? Viajando pelo reino. Aí se encantou com a sulamita e tratou de cortejá-la para aumentar o harém dele. É exatamente isso que a gente entende lendo melhor o livro. E aí, a donzela sulamita é levada para a corte de Salomão, mas rejeita o assédio de Salomão. Rejeita veementemente. Ele era o rei. Logo, seguindo essa linha de raciocínio, Salomão não é o personagem do idílio.
o jovem que dialoga com a jovem no Cântico dos Cânticos, nessa linha de interpretação, não é Salomão. O jovem é o pastor. Salomão é um intruso. Salomão, sim, podia ter quantas mulheres ele quisesse. Já vimos que podia, né, Alguinho? Podia. Mas não esta. Essa não. Essa ele não conseguiu. Por que essa ele não conseguiu? Essa interpretação de Walter Kaiser, tá? Esse troço está me chateando, viu? Na verdade, aí a gente vê a provável lição divina que está no Cântico dos Cânticos. O amor entre a Sulamita e o seu jovem pastor é o meio pelo qual Salomão veio a aprender, com o auxílio do Espírito de Deus, a verdade sobre o amor conjugal. Ou seja, ele queria mais aquela, mas não. Essa aqui vai ser o meio pelo qual eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor conjugal. Dá para ter amor conjugal por 1000 mulheres ao mesmo tempo? Não dá. Isso é impossível. Impossível. Nem por duas. Nem por duas, é por uma só. Amor conjugal é por uma só, aquela. Na Idade Média, pessoal, chegou-se a interpretar que, na verdade, a Sulamita seria Maria. Ele, Salomão, que podia ter todas as mulheres que quisesse, era, na verdade, o destinatário da mensagem normativa de Deus a respeito de amor, de sexo e de casamento. Então, nesse livro, Deus ensinou a Salomão a verdade do amor, do sexo e do casamento. Vamos voltar aos versículos 8, capítulo 8, 6 a 7, que é o centro da interpretação de Walter Kaiser Jr. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Sheol, a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Então, desse trecho, nós extraímos 5 elementos do amor de homem e mulher. O amor entre o homem e a mulher, casados dentro do matrimônio, é um amor tão forte quanto a morte. Alguém pode se libertar do abraço da morte? A morte é usada aqui como um poder supremo, vencido por Jesus na cruz, sim, mas enquanto nós não recebamos a vida eterna, definitivamente, o abraço da morte vem para todos nós e é inexorável. E essa é a característica do amor que está citada aí, é um amor tão forte quanto a morte. Segundo, há um zelo. O zelo é ciúme, um zelo obstinado, um pelo outro, tão obstinado como um túmulo. O túmulo é obstinado, ele não te deixa sair, prende completamente. O nosso corpo morto está atenazado pelo túmulo. O ciúme do amor conjugal é tão obstinado quanto um túmulo. Terceiro, o amor conjugal, o amor verdadeiro, queima em chamas que são concedidas pelo próprio Senhor, Ele mesmo. O amor entre homem e mulher vem de Deus.
É impossível afogar esse amor, mesmo que seja através de um dilúvio de águas. Tal é a capacidade, a resistência que esse amor tem. Nem um dilúvio pode afogar. E, finalmente, tal amor está além de qualquer preço. Salomão era riquíssimo e podia comprar o que quisesse. Mas esse trecho nos diz exatamente, olha, por mais preço que se pagasse pelo amor da sulamita, ele seria completamente desprezado. O amor conjugal está acima de qualquer preço. E essas são as características do amor entre homem e mulher que estão ensinadas no livro Cântico dos Cânticos, particularmente nesses 2 versículos. E há, a partir desse livro, a conclusão exata de 3 qualidades fundamentais do amor entre um homem e uma mulher, segundo o Cântico dos Cânticos. Primeiro, uma total autodoação um para o outro, uma troca total. O trecho que a nossa irmã leu, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Um tem poder sobre o outro. Então é a autodoação. Segundo, realmente há um desejo mútuo inextinguível. Terceiro, há um comprometimento total entre os dois. Um compromisso que é para toda a vida, inextinguível. Em suma, o clímax do Cântico dos Cânticos é realmente o louvor a esse amor absolutamente fiel. É isso que o livro Cântico dos Cânticos, na opinião de Walter Kaiser Jr., deve significar, e isso justifica por que esse livro está na Bíblia, ensinando a verdade sobre como deve ser o amor de um homem e de uma mulher. Finalmente, esse texto, bem como todo o livro de Cânticos, todinho ele, é um poema de amor erótico o tempo todo. A gente se perde lendo aquilo e não entende bem por que está lendo. Mas, na verdade, ele celebra o amor físico. É terrível isso. Então, precisamos resolver isso aí. Porque é terrível você perder a dinâmica da aula por causa disso. Ele celebra o amor físico dentro da relação conjugal, em toda a sua força, em toda a sua natureza, que é verdadeiramente inextinguível, e em sua verdadeira e única fonte, que é o Senhor, Ele mesmo. Esse é o motivo pelo qual o Cântico dos Cânticos está na Bíblia. Muito bem. São 3.000 anos estudando o livro. Se ficou mais fácil entender, loas ao Dr. Walter Kaiser Jr., que é o que trabalhou esse texto difícil da Bíblia, que é o livro todo. Ok, queridos? Muito bem. Terminado o nosso prazo, vamos terminar com uma oração. Pai querido, é muito agradável, Senhor, debruçarmos-nos sobre o estudo da Tua Palavra. Aprendermos trechos difíceis, difícil interpretação. Mas, afinal, sempre o Senhor nos ensina uma coisa a mais, uma coisa nova. Pedimos, Senhor, abre o nosso coração para que todo dia, tenhamos um pouco mais de entendimento acerca da Tua Palavra e da Tua vontade, Pai querido. Te agradecemos mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade de conduzir esse estudo, que não vem de nós, e sim da Tua Palavra e da interpretação de doutores com vasto conhecimento que nos guiam para abrir a porta do entendimento da Tua Palavra nos momentos em que esse entendimento é mais e mais difícil. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, guia-nos por esse dia todo e que possamos estar na Tua presença, não apenas hoje, mas cada dia das nossas vidas.
É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Casava com ela, mas depois não queria voltar. Talvez nem ia ver. Era só assim. Visitava, tinha que ganhar uma mulher. Estabeleceu uma E depois aliança. Mas não que ele se relacionaria com ela sexualmente. Era assim, vai ter aquela mulher e depois já tudo bem. Mas a mulher que estava fora da vida, ele não tinha chance de ficar preso essas mulheres. Uma vez só Olha, ótimo. Muito bom. ela tem aqui